Meu filho me jogou para fora de casa no meio de uma tempestade. Aos 62 anos, encharcada até os ossos, vi a porta se fechar na minha cara, enquanto ele gritava que eu era um peso morto em sua vida. Mas 3 semanas depois, quando ele voltou do trabalho, o que encontrou dentro daquela casa o fez cair de joelhos e chorar como nunca tinha visto um homem chorar. Antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Maria Helena. Tenho 62 anos e passei a vida inteira acreditando que família era tudo. Criei meu filho Douglas com todo o amor que uma mãe pode dar. Trabalhei duro, ao lado do meu marido, para construir não apenas uma casa, mas um lar. Um lugar onde o amor fosse o alicerce mais forte que qualquer parede de concreto. Quando conheci Antônio, eu tinha apenas 22 anos. Ele era pedreiro, um homem de mãos calejadas e coração generoso. Nos casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Nosso Douglas nasceu 1 ano depois, enchendo nossa vida de uma alegria que eu nem sabia que existia. Ver meu marido segurar aquele bebezinho nos braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto áspero, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. A casa onde morávamos foi erguida tijolo por tijolo, literalmente. Antônio trabalhava de sol a sol em obras pela cidade, e aos finais de semana dedicava-se à nossa própria construção. Eu ficava ali do lado, preparando a massa, servindo água, segurando ferramentas. Douglas cresceu brincando entre pilhas de tijolos e sacos de cimento. Lembro como se fosse ontem do dia em que terminamos. Era uma tarde de sábado. O céu estava daquele azul profundo que só existe depois de uma chuva leve. Antônio me pegou no colo e cruzou a soleira da porta. "Aqui é onde vamos envelhecer juntos, Helena", disse ele, com aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. "Aqui é onde vamos ver nossos netos brincarem." Durante 35 anos, aquelas paredes guardaram nossas risadas, nossas lágrimas, nossas conquistas. Guardaram os primeiros passos de Douglas, suas notas escolares penduradas na geladeira, as festas de aniversário com bolo de chocolate. Guardaram as noites em que Antônio voltava cansado e eu massageava suas costas doloridas. Guardaram os domingos de almoço em família, o cheiro de frango assado espalhando-se pela cozinha. Cada cômodo tinha uma história. A sala, onde Douglas aprendeu a andar de bicicleta num dia chuvoso, porque não podia esperar até o tempo melhorar. A cozinha, onde ensinei meu filho a fazer o arroz soltinho que o pai tanto amava. O quarto, onde Antônio e eu conversávamos baixinho nas madrugadas, planejando o futuro do nosso menino. Criei Douglas para ser um homem bom. Sempre coloquei comida na mesa, roupas limpas no armário, amor em cada gesto. Quando ele quis fazer faculdade de administração, eu e Antônio apertamos o orçamento por 4 anos. Comíamos menos carne, cancelamos o único canal de TV a cabo, mas vimos nosso filho se formar. A alegria nos olhos de Antônio naquele dia de formatura não tinha preço. Meu marido faleceu há 3 anos. Um infarto fulminante. Estava arrumando umas telhas no telhado do vizinho quando sentiu a dor no peito. Nem deu tempo de chegar ao hospital. Eu me lembro de estar fazendo brigadeiro para o aniversário de uma sobrinha quando recebi a ligação. O mundo desabou. De repente, a casa ficou grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Douglas estava lá no velório, segurando minha mão. "Não se preocupe, mãe. Você não vai ficar sozinha", ele disse, e cumpriu a palavra. Ele e Simone, sua esposa de 2 anos na época, vieram morar comigo. Na época, pensei que era por amor, por cuidado. Achei que meu filho queria me proteger da solidão. Durante o primeiro ano, as coisas pareciam normais. Douglas trabalhava numa empresa de contabilidade, saía cedo e voltava tarde. Simone ficava em casa, mas era distante. Nunca demonstrou muito carinho por mim, mas eu entendia. Nem toda nora e sogra tem aquela relação de melhores amigas que a gente vê nas novelas. Eu mantinha a casa limpa, cozinhava, cuidava de tudo. Afinal, era minha casa, minha responsabilidade.
Acordava cedo para preparar o café de Douglas do jeito que ele gostava desde criança. Pão francês quentinho com manteiga, café forte, suco de laranja. Deixava a roupa dele separada, as camisas passadas com capricho. Nas noites frias, eu preparava aquela sopa de legumes que Antônio adorava. Douglas comia em silêncio, mexendo no celular. Às vezes, eu tentava puxar conversa, perguntar sobre o trabalho, sobre os planos. Ele respondia com monossílabos. Foi bom, mãe. Nada demais. Depois a gente conversa. Mas aquele depois nunca chegava. E aos poucos, sem que eu percebesse no início, a casa começou a mudar. Não era mais o nosso lar, era como se as paredes estivessem guardando novos segredos, sussurros que eu não conseguia decifrar. O ar ficou pesado, com coisas não ditas. Eu passava as tardes no quarto que tinha sido meu e de Antônio, olhando fotos antigas. Douglas criança, sorrindo sem o dente da frente. Douglas adolescente, vestindo o uniforme da escola com orgulho. Douglas adulto, no dia da formatura, abraçado comigo e com o pai. Onde estava aquele menino? O que tinha acontecido com meu filho? À noite, deitada na cama que parecia enorme sem Antônio, eu ouvia vozes abafadas vindo do quarto de Douglas e Simone. Conversas sussurradas que paravam abruptamente quando eu passava pelo corredor. Olhares trocados que eu não conseguia decifrar. Uma tensão no ar que crescia a cada dia. Mas eu continuava acreditando. Continuava cozinhando, limpando, cuidando. Porque é isso que mães fazem, não é? A gente sempre encontra desculpas para os filhos. Ele está estressado com o trabalho. Ele ainda está processando a morte do pai. As coisas vão melhorar. Eu não sabia que uma tempestade se formava no horizonte. Não imaginava que, em breve, aquelas mesmas mãos que eu segurei quando deram os primeiros passos me empurrariam para fora, para o frio e a chuva. Não podia prever que o lar que construímos com tanto amor se tornaria o cenário da minha maior dor. Se eu soubesse o que estava por vir, teria prestado mais atenção aos sinais. Mas como mãe, a gente sempre quer acreditar no melhor. E essa fé cega quase me custou tudo. A mudança começou como uma brisa fria que você sente na nuca antes de perceber que uma janela foi aberta. Pequenas coisas, sutis demais para alarmar, mas presentes o suficiente para incomodar. Simone começou a fazer comentários sobre a casa. Não eram críticas diretas, mas observações envenenadas, disfarçadas de preocupação. Essa casa é muito grande para 3 pessoas, não acha, Maria Helena? Ela dizia isso enquanto passava o dedo na estante da sala, como se procurasse poeira. E tão antiga. As instalações elétricas devem estar perigosas. No começo, eu respondia com tranquilidade. A casa está em perfeito estado, querida. Seu sogro sempre cuidou de cada detalhe. Mas ela não estava interessada na minha resposta. Estava plantando sementes. As sementes germinaram rápido. Em poucas semanas, Simone trouxe revistas de decoração mostrando apartamentos modernos em condomínios fechados. Olha que segurança, piscina, academia, salão de festas. Ela espalhava as páginas coloridas sobre a mesa da cozinha sempre quando Douglas estava por perto. Uma vida muito mais prática, não precisa se preocupar com manutenção, com quintal, com nada. Douglas olhava. No início, apenas olhava. Depois começou a comentar. Realmente, mãe, essa casa dá muito trabalho. Você não está ficando muito velha para cuidar de tudo isso? Aquelas palavras perfuraram como agulhas finas. Velha. Ele tinha dito que eu estava velha. Não com a ternura de quem se preocupa, mas com o desdém de quem aponta um defeito num objeto que não serve mais. Eu cuido da casa perfeitamente bem, Douglas, respondi, tentando manter a voz firme. E não é só uma casa. É o nosso lar. É onde você cresceu. Ele bufou. Aquele som curto, impaciente, que se faz quando alguém diz algo que considera ridículo. Foi a primeira vez que meu filho bufou para mim. Não seria a última. As conversas sobre vender a casa se tornaram mais frequentes. Simone não disfarçava mais. Trouxe folhetos de imobiliárias, falou de corretores conhecidos, mencionou valores que faziam meus olhos arderem.
Com esse dinheiro, poderíamos comprar um apartamento incrível e ainda sobraria para investir. Nós? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Douglas, do que ela está falando? Esta casa não está à venda. Meu filho evitou meu olhar. Aquele homem de 35 anos que eu carreguei no colo não conseguia me olhar nos olhos. Mãe, a gente precisa pensar no futuro. Esse imóvel vale muito, é um investimento parado. Investimento? A palavra saiu da minha boca amarga como fel. Esta casa é a nossa história. Cada tijolo tem o suor do seu pai, cada cômodo guarda nossas memórias. Memórias não pagam contas, mãe. A voz de Simone era afiada como lâmina. E não constroem um futuro. Douglas passou a chegar mais tarde do trabalho. Quando chegava, trancava-se no quarto com Simone. Eu ouvia as vozes, às vezes alteradas, às vezes sussurrantes. Meu nome era mencionado frequentemente, sempre seguido de suspiros pesados. A pressão aumentou. Eles pararam de comer na mesa comigo. Passaram a jantar no quarto, levando os pratos numa bandeja. A casa, que sempre foi preenchida por conversas e risos, tornou-se um labirinto de silêncios hostis e portas fechadas. Uma noite, Douglas me chamou para uma conversa séria na sala. Simone estava ao lado dele, no sofá que tinha sido do meu casamento. Eu sentei na poltrona de Antônio, sentindo a ausência dele como um buraco no peito. Mãe, tomamos uma decisão. A voz de Douglas estava ensaiada, mecânica. Vamos vender a casa. Já conversamos com um corretor. O imóvel pode render um bom valor. Com a sua parte, você pode alugar um apartamento confortável, menor, mais fácil de cuidar. Minha parte? Repeti, incrédula. Douglas, esta casa é minha. Foi eu e seu pai quem construímos. Você nem tinha nascido quando começamos. A casa está no nome do papai. Ele disse isso como quem joga uma carta vencedora. E eu sou o único herdeiro. O mundo pareceu tremer. Você consultou o advogado? Está falando de herança enquanto eu ainda estou viva? Estou falando de bom senso. Pela primeira vez ele gritou. A senhora está sendo egoísta, prendendo nosso futuro por causa de sentimentalismo barato. Sentimentalismo barato. As palavras ecoaram na sala como tiros. Eu criei você, minha voz saiu trêmula. Abri mão de tudo por você. E agora você me chama de egoísta porque não quero perder a única coisa que me resta do seu pai? Você não vai perder nada. Simone se intrometeu, com aquele tom de quem explica algo óbvio a uma criança. Vai ganhar dinheiro. Vai poder viver a vida dela sem ter que cuidar dessa casa enorme. Eu não vou assinar nada. Levantei-me, as pernas tremendo. Esta casa não está à venda. O rosto de Douglas contorceu-se numa expressão que nunca tinha visto. Raiva pura. A senhora não tem escolha. Vou vender com ou sem sua assinatura. Então vai ter que me tirar daqui à força. Gritei de volta, surpresa com minha própria coragem. Foi quando começou a chover. Daquelas chuvas pesadas de verão que parecem desabar o céu inteiro sobre a terra. O som da água batendo no telhado tornou-se o pano de fundo da nossa guerra. Durante uma semana, vivemos como estranhos hostis. Eles não me dirigiam a palavra. Eu cozinhava apenas para mim. A casa estava dividida em territórios invisíveis, cada um no seu canto, evitando qualquer contato. Numa quinta-feira à noite, a tempestade veio com tudo. Raios rasgavam o céu, trovões faziam as janelas tremerem. Eu estava na cozinha, preparando um chá quando Douglas entrou. Estava diferente. Os olhos vidrados, a respiração pesada. Tinha bebido. Mãe, eu cansei, ele disse se aproximando. Eu cansei de esperar pela senhora. Cansei de viver nesse museu, preso a um passado que não volta. Cansei de ter que aguentar sua teimosia. Douglas, você bebeu. Vamos conversar amanhã quando... Não! Ele bateu a mão na mesa, fazendo os copos pularem. Nós vamos conversar agora. A senhora vai assinar os papéis ou vai ter que sair. Simone apareceu na porta, os braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios. Estava gostando daquilo. Eu não vou sair da minha casa.
Minha voz era firme, mas meu coração disparava. Então não é sua casa. Douglas gritou, o rosto vermelho. Nunca foi. Você é só uma velha teimosa que não sabe quando já passou da hora. Velha, teimosa, passou da hora. Cada palavra era um soco. Você está bêbado, Douglas, não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele agarrou meu braço com força. Você vai assinar esses papéis ou vai sair agora? Me solta! Tentei me desvencilhar, mas ele apertou mais. Douglas, para! Gritei, sentindo dor. Vá embora! Ele me empurrou em direção à porta. Sai da minha casa! Vai viver no meio do mato, velha inútil! A porta se abriu. A chuva entrava violenta. Ele me empurrou para fora. Senti meus pés escorregarem no chão molhado da varanda. Douglas, por favor, supliquei, já encharcada. Sou sua mãe. Você não é nada. É um peso morto. Ele berrou e então bateu a porta. Ouvi a chave girar na fechadura. Fiquei ali, sob a tempestade, vendo através da janela meu filho se afastar. Simone o abraçou. Eles subiram as escadas juntos, me deixando do lado de fora. A chuva misturava-se com minhas lágrimas. Aos 62 anos, eu estava na rua, expulsa pelo filho que carreguei no ventre, que amamentei, que criei com todo o amor que tinha. O trovão ribombou, mas não era mais alto que o estrondo do meu coração partindo em 1000 pedaços. A chuva caía como lâminas geladas sobre minha pele. Eu estava ali, parada na calçada, em frente à casa que ajudei a construir, vendo as luzes se apagarem uma a uma através das janelas embaçadas. Primeiro a sala, depois a cozinha, por último o quarto de Douglas. Cada luz que se apagava era como uma porta se fechando no meu peito. Meus pés não obedeciam. Eu sabia que precisava sair dali, procurar abrigo, mas meu corpo estava congelado. Não pelo frio da chuva, mas pelo choque da rejeição. Como você ensina suas pernas a se moverem quando seu mundo inteiro desabou? Foi o relâmpago que me despertou. O clarão iluminou a rua vazia e por um segundo vi meu reflexo numa poça d'água aos meus pés. Uma mulher encharcada, cabelos grudados no rosto, roupas coladas ao corpo. Velha, inútil. As palavras de Douglas ecoavam na minha cabeça. Era assim que meu filho me via? Era isso que eu tinha me tornado? Comecei a caminhar. Não tinha plano, não tinha destino. Apenas coloquei um pé na frente do outro, deixando para trás a casa que guardava 35 anos da minha história. A água da chuva entrava pelos sapatos, cada passo produzia um som de sucção contra o asfalto molhado. Minha bolsa, que eu tinha conseguido agarrar antes de ser empurrada para fora, pesava em meu ombro como se carregasse pedras. Dona Carmen. O nome surgiu na minha mente como uma luz no fim do túnel. Minha amiga de décadas, que morava a 6 quarteirões dali. Meus pés encontraram direção, ainda que cambaleante. Cada passo doía, não pelos sapatos encharcados, mas pela humilhação que carregava. Quando toquei a campainha, meu corpo inteiro tremia. Não sabia se era pelo frio ou pela vergonha de aparecer daquele jeito, naquela hora da noite, expulsa pelo próprio filho. Dona Carmen abriu a porta e o choque em seu rosto disse tudo. Meu Deus do céu, Maria Helena! Ela me puxou para dentro com força surpreendente para seus 65 anos. O que aconteceu com você? Tentei falar, mas meus lábios tremiam tanto que as palavras se recusavam a sair. Foi quando desabei. Ali, no tapete de entrada da casa da minha amiga, molhando tudo, eu desmoronei. Chorei como não chorava desde o dia em que Antônio morreu. Um choro que vinha de um lugar tão profundo dentro de mim que parecia não ter fim. Carmen não fez perguntas. Ela simplesmente me ajudou a tirar as roupas molhadas, me envolveu num roupão felpudo que cheirava a amaciante, preparou um chá quente e me levou para o quarto de hóspedes. Você vai me contar quando estiver pronta, foi tudo que disse. Passei aquela primeira noite acordada, olhando para o teto desconhecido, ouvindo os sons estranhos de uma casa que não era minha. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto contorcido de Douglas,
Ouvia suas palavras envenenadas. Peso morto. Velha inútil. Como um filho chega a esse ponto? Onde foi que eu errei? No dia seguinte, contei tudo a Carmen. Cada detalhe, cada humilhação, cada palavra cruel. Ela ouviu em silêncio, suas mãos segurando as minhas sobre a mesa do café da manhã. Quando terminei, seus olhos estavam úmidos. Você vai ficar aqui o tempo que precisar, ela disse com firmeza. E vamos resolver isso. Nenhum filho tem o direito de fazer isso com a mãe. Mas resolver como? Eu me sentia derrotada, quebrada em pedaços que não sabia como juntar novamente. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu acordava todos os dias esperando que tudo tivesse sido um pesadelo, que Douglas bateria na porta de Carmen, pedindo desculpas, dizendo que tinha exagerado, que me queria de volta. Ele nunca veio. O silêncio dele doía mais que qualquer grito. Carmen tentava me distrair, me levava para caminhar no parque, me fazia companhia nas tardes intermináveis. Mas eu estava numa espécie de limbo emocional, flutuando entre a raiva e a dor, entre o amor de mãe e a sensação de traição. À noite, deitada no quarto de hóspedes, eu revivia cada momento da criação de Douglas. Tinha sido uma mãe ruim? Tinha mimado demais? Ou de menos? Tinha falhado em prepará-lo para a vida? As perguntas giravam na minha cabeça como um carrossel sem fim. Na segunda semana, comecei a sair sozinha. Caminhadas longas pela cidade, observando outras famílias, outras vidas. Via mães com filhos pequenos e meu coração apertava. Queria gritar para elas: aproveitem, porque um dia esse anjinho pode te jogar na rua como se você fosse lixo. Foi numa dessas caminhadas que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi um momento dramático, apenas uma percepção sutil. Eu estava passando em frente a uma loja de roupas quando me vi no reflexo da vitrine. Por 3 semanas, tinha evitado espelhos. Mas ali estava eu, e não vi a velha inútil que Douglas tinha gritado. Vi uma mulher de 62 anos, ainda de pé, ainda respirando, ainda lutando. Voltei para a casa de Carmen com um peso diferente no peito. Não era mais apenas dor. Era algo que levou alguns dias para reconhecer: indignação. Não a raiva explosiva, mas uma chama quieta que começava a me queimar. Eu não merecia aquilo. Não tinha feito nada para merecer aquilo. Carmen, disse numa manhã de domingo, 3 semanas após a expulsão. Preciso ir na minha casa, buscar algumas coisas. Ela franziu a testa. Tem certeza? Douglas e Simone vão estar lá. Não vou entrar, expliquei. Só preciso ir até o porão. Tem uma entrada externa, lembra? Meu pai guardava ferramentas lá quando a casa ainda estava sendo construída. Nunca mudamos isso. O que eu não contei a Carmen é que também tinha uma caixa lá. Uma caixa que meu pai me deu pouco antes de morrer, pedindo que guardasse em lugar seguro. São documentos importantes, Helena, ele tinha dito, com aquele jeito misterioso. Pode ser que você precise deles um dia. Na época, achei que eram apenas papéis velhos, escrituras antigas, coisas sem importância. Guardei no porão e esqueci. Mas agora, algo me dizia que precisava ver o que havia naquela caixa. Fomos numa tarde de terça-feira, quando tinha certeza de que Douglas estaria no trabalho. O porão tinha uma entrada lateral, coberta por eras. Carmen ficou de vigia enquanto eu descia os degraus de pedra, úmidos e escorregadios. Lá dentro, o cheiro de mofo e terra me envolveu. Procurei com a lanterna do celular até encontrar a caixa, escondida atrás de latas de tinta velhas. Estava empoeirada, as dobradiças enferrujadas. Minhas mãos tremiam ao abri-la. Dentro, envelopes amarelados pelo tempo. Peguei o primeiro e subi para a luz do dia. Carmen me esperava ansiosa. Encontrou? Assenti, abraçando a caixa contra o peito. Voltamos para a casa dela em silêncio. Meu coração batia acelerado, uma intuição crescendo dentro de mim. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha de Carmen, abri os envelopes um por um. Eram documentos antigos, alguns datados de antes do meu casamento. Escrituras, recibos, cartas. E então encontrei
Uma escritura de transferência. Uma carta do meu pai para mim. E a verdade que tinha sido guardada por décadas, esperando o momento certo para emergir. Minhas mãos tremiam segurando aqueles papéis. Não era apenas dor que sentia mais. Era a sensação de que algo estava prestes a mudar. De que o silêncio de 3 semanas estava chegando ao fim, e quando terminasse, nada seria como antes. Li e reli os documentos até minha vista ficar embaçada. Carmen perguntou o que havia ali, mas eu ainda não conseguia falar. Precisava processar, entender completamente o que aqueles papéis significavam. Quando finalmente ergui os olhos, o relógio marcava 3 da manhã. 3 semanas de humilhação, de dor, de sentir-me descartável. Mas aqueles papéis nas minhas mãos mudavam tudo. Douglas achava que eu não tinha escolha. Simone acreditava que eu estava derrotada. Ambos pensavam que tinham vencido. Olhei para os documentos novamente, sentindo algo que não sentia há semanas. Esperança. Não a esperança ingênua de que meu filho voltaria a me amar, mas a esperança de que havia justiça neste mundo, de que velhas inúteis também tinham garras, e as minhas estavam apenas começando a aparecer. A carta estava escrita à mão, com a caligrafia caprichada do meu pai. As palavras dançavam sob a luz fraca da cozinha de Carmen, e eu precisei ler 3 vezes antes que o significado completo penetrasse a névoa do meu entendimento. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque precisou. Guarde estes documentos com sua vida. A casa que você e Antônio construíram não foi erguida apenas com o suor dele, mas com a herança da sua avó materna. Quando ela faleceu, deixou para você uma quantia considerável. Você tinha apenas 19 anos, e eu temi que fosse jovem demais para lidar com tanto dinheiro. Guardei em seu nome, investindo para crescer. Quando você se casou com Antônio, um homem bom, mas orgulhoso, usei esse dinheiro para ajudá-lo a comprar o terreno e os materiais. Ele nunca soube. Achei melhor assim, para preservar o orgulho dele. Mas a verdade, filha, é que aquela casa é mais sua do que de qualquer outra pessoa. O dinheiro veio do seu sangue, da sua família. Perdoe este velho por guardar segredos, mas fiz pensando em protegê-la. Seu pai que sempre a amou. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar a carta sobre a mesa. Carmen, que tinha permanecido em silêncio respeitoso, tocou meu ombro suavemente. "O que diz aí, filha?" Não consegui responder imediatamente. Memórias inundavam minha mente como uma represa que se rompe. Lembrei do dia em que Antônio chegou em casa, radiante, dizendo que tinha conseguido um empréstimo especial do meu pai para comprar o terreno. "Seu pai é um homem generoso", ele tinha dito, me girando na cozinha pequena do apartamento alugado onde morávamos. "Vamos ter nossa própria casa, Helena." Lembrei de Antônio trabalhando dobrado para pagar aquele empréstimo que nunca existiu. Meu pai aceitava os pagamentos mensais com aquele sorriso gentil, e eu descobri depois, guardava cada centavo numa poupança que me entregou quando Douglas nasceu. "Para o menino", ele tinha dito. Mais um segredo, mais uma camada de proteção silenciosa. Durante todo o casamento, Antônio acreditou que tinha construído aquela casa com suas próprias mãos e seu próprio dinheiro. E ele tinha, em parte. Mas a fundação, o início de tudo, tinha vindo da minha herança, do meu sangue. "A casa é minha", sussurrei, ainda processando. "Sempre foi minha." Carmen sentou-se ao meu lado, seus olhos examinando os documentos que eu espalhara sobre a mesa. Havia escrituras, comprovantes de transferência bancária, uma carta do advogado do meu pai confirmando tudo. Papéis amarelados que guardavam uma verdade enterrada por décadas. "Antônio sabia?" Carmen perguntou gentilmente. Balancei a cabeça. Meu pai teve medo de ferir o orgulho dele. Antônio era daqueles homens que precisavam sentir que estavam provendo, protegendo. Se soubesse que o dinheiro era meu... Minha voz falhou. Ele teria se sentido diminuído. E ali estava eu, décadas depois, lidando com outro homem orgulhoso. Meu filho, que herdou não apenas os olhos do pai, mas também aquela necessidade de controle, de ser o provedor, o dono.
Exceto que Douglas tinha distorcido esse orgulho em algo cruel, algo que justificava me jogar fora como lixo. Passei as próximas horas rememorando conversas esquecidas, momentos que agora ganhavam novo significado. Lembrei de Antônio, nos últimos dias de vida, segurando minha mão. Helena, se algo acontecer comigo, procure seu pai. Ele sabe coisas que eu nunca soube dizer. Na época, achei que era delírio da febre. Agora entendia que ele sabia, ou ao menos suspeitava, que havia mais na história. Meu pai faleceu 6 meses depois de Antônio. Levou os segredos para o túmulo, deixando apenas aquela caixa e aquela carta. Um presente de proteção que esperou pacientemente ser descoberto. A madrugada clareava quando finalmente levantei os olhos dos documentos. Carmen tinha adormecido na cadeira ao meu lado, a cabeça reclinada contra a parede. Observei minha amiga, que me acolheu sem questionar, e senti uma onda de gratitude. Mas junto com a gratitude, algo mais crescia. Uma certeza fria, calculada. Douglas me expulsou da minha própria casa. Simone manipulou meu filho contra mim. Ambos me trataram como um estorvo, um obstáculo aos planos deles. Achavam que eu não tinha poder, não tinha escolha. Estavam enganados. Com o amanhecer, uma clareza cristalina tomou conta de mim. Não era apenas sobre ter razão ou ter documentos que provavam minha propriedade. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar que velhas não são inúteis, que mães descartadas ainda têm voz, que mulheres de 62 anos podem rugir quando necessário. Acordei Carmen gentilmente. Ela piscou, desorientada, então viu meu rosto e sentou-se ereta. Você decidiu o que vai fazer? Vou à luta, respondi, e minha voz estava firme, sem tremores. Vou lutar pelo que é meu. Na segunda-feira seguinte, vestida com meu melhor conjunto, o que tinha usado na formatura de Douglas, ironicamente, entrei no escritório do Dr. Alberto Mendes, advogado que Carmen recomendou. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos que pareciam ler nas entrelinhas das coisas. Coloquei os documentos sobre a mesa dele com mãos que não tremiam mais. Preciso da sua ajuda para recuperar o que é meu. Dr. Alberto examinou cada papel com atenção meticulosa. Fez perguntas, anotações, seu semblante permanecendo profissional até que leu a carta do meu pai. Então, seus olhos se suavizaram. Histórias de família, murmurou. Sempre mais complicadas do que parecem. Expliquei tudo. A pressão de Simone, a mudança em Douglas, a expulsão na tempestade. Ele ouviu sem interromper, apenas acenando ocasionalmente. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira. Dona Maria Helena, a senhora tem um caso sólido, muito sólido. Ele tamborilou os dedos sobre a mesa. A casa foi adquirida com seu dinheiro. Mesmo que o título esteja em nome do seu falecido marido, há meação, há direitos, e com estes documentos... Ele tocou a escritura. A senhora pode provar que foi praticamente a única investidora inicial. O que isso significa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Precisava ouvir em voz alta. Significa que seu filho não pode vender nada sem sua autorização. Significa que a senhora é dona de, no mínimo, metade daquele imóvel. E com estes papéis, possivelmente muito mais. Ele pausou. Também podemos entrar com ação por danos morais. O que ele fez, expulsá-la de casa, é crime de abandono de idoso. Idoso. A palavra me fez engolir em seco. Era isso que eu era agora? Uma idosa abandonada pelo filho? Dr. Alberto deve ter percebido meu desconforto. Sei que a palavra é difícil, mas na lei refere-se a qualquer pessoa acima de 60 anos. E há proteções específicas. Seu filho pode enfrentar consequências sérias. Processei aquilo. Douglas, meu menino, enfrentando acusações criminais. Parte de mim recuou, o instinto de mãe querendo proteger. Mas então lembrei. Vá viver no meio do mato, velha inútil. Lembrei da chuva, do frio, da porta batendo na minha cara. Quanto tempo levaria? Minha voz estava controlada, empresarial. Para uma ação completa? Meses, talvez anos.
Mas ele sorriu, e havia algo de felino naquele sorriso. Posso obter uma liminar em questão de dias, impedir qualquer venda, qualquer modificação no imóvel, e posso fazer mais. Mais? Posso garantir seu direito de retornar à casa. É sua propriedade, afinal. Ele se inclinou para a frente. A questão é, a senhora quer voltar para lá? Viver com eles novamente? A pergunta me pegou de surpresa. Voltar? Viver sob o mesmo teto que Douglas e Simone? A ideia era simultaneamente reconfortante e repulsiva. Era minha casa. Mas seria meu lar novamente? Não, respondi depois de um momento. Não quero voltar, mas quero que eles saibam. Quero que sintam o que é perder tudo. Dr. Alberto assentiu. Então, sugiro o seguinte. Obtemos a liminar. Bloqueamos qualquer transação. Depois, entramos com ação de divisão de bens. Forçamos a venda do imóvel e a divisão do valor. Ou... Ele pausou dramaticamente. A senhora pode exigir sua parte. Remover tudo que lhe pertence por direito. Remover? Móveis, objetos, tudo que foi comprado com seu dinheiro ao longo dos anos. Tecnicamente, muita coisa ali é sua. Ele tamborilou os dedos novamente. Seria legal, seria justo e seria... um sorriso. Impactante. Impactante. A palavra ecoou na minha mente. Visualizei Douglas chegando em casa e encontrando... o quê? Paredes vazias? Cômodos despojados? A ideia era ao mesmo tempo assustadora e satisfatória. Preciso pensar, disse, me levantando. Claro, mas não demore muito. Dr. Alberto também se levantou. Quanto mais tempo passar, mais difícil pode ficar. E Dona Maria Helena? Ele estendeu a mão. Seu pai foi um homem sábio, protegeu a senhora mesmo depois de partir. Agora é hora de proteger a si mesma. Saí daquele escritório com a cabeça zunindo. Durante toda a semana seguinte, pesei opções, considerei possibilidades. Carmen foi minha caixa de ressonância, ouvindo meus medos, minhas dúvidas, minha raiva. Você acha que sou vingativa? Perguntei numa tarde chuvosa, ironicamente semelhante àquela em que fui expulsa. Acho que você é humana, Carmen respondeu. E acho que merece justiça. Justiça, vingança. As linhas entre as duas eram tênues. 3 semanas após descobrir os documentos, voltei ao escritório de Dr. Alberto. Dessa vez, minha decisão estava tomada. Não havia mais tremores, não havia mais dúvidas. Quero tudo, disse, sentando-me diante dele. Quero a liminar, quero reaver meus bens, quero que eles saibam exatamente o que perderam. Ele sorriu. Então vamos começar. Nos dias seguintes, Dr. Alberto trabalhou com eficiência impressionante. Protocolou a liminar, reuniu inventários, preparou documentos. Eu forneci listas, móveis que tinha comprado, objetos que eram presentes de casamento, itens acumulados em décadas de vida. A cada item listado, uma memória. O sofá onde amamentei Douglas. A mesa onde ele fez dever de casa. O quadro que Antônio me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Cada peça era um fragmento de história, e eu estava prestes a arrancá-los todos. Era doloroso, era necessário, era justo. Na 3ª semana após a expulsão, recebi a ligação. Doutor Alberto, voz triunfante. Conseguimos. A liminar foi concedida. A propriedade está bloqueada e a senhora tem direito legal de remover seus pertences. Quando? Minha voz estava calma, mas meu coração disparava. Amanhã, se quiser. Posso arranjar uma equipe de mudança. Faremos isso quando seu filho estiver no trabalho, para evitar confrontos. Amanhã. Tão rápido assim, a roda giraria. Sim, respondi. Amanhã. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, visualizando cada passo. A equipe entrando, esvaziando a casa, removendo pedaço por pedaço a vida que construí. Douglas voltando do trabalho para encontrar... O quê? Eco? Vazio? A verdade? Ao amanhecer, vesti-me com cuidado. Não tremia mais.
A mulher que olhava de volta no espelho não era a velha inútil que Douglas tinha gritado. Era uma mulher que conhecia seu valor, que lutava por seus direitos, que não aceitaria mais ser descartada. Carmen me abraçou antes de sair. Você tem certeza? Absoluta, respondi, e era verdade. O caminhão de mudança esperava. Dr. Alberto estava lá, com os documentos. Um oficial de justiça nos acompanharia, garantindo que tudo fosse legal, apropriado, justo. Olhei para a casa uma última vez antes de entrarmos. Minha casa, meu lar, minha história. Era hora de recuperar o que sempre foi meu. Era hora de Douglas aprender que ações têm consequências. Era hora de mostrar que até as velhas inúteis sabem rugir. E eu estava prestes a rugir alto o suficiente para abalar aquelas paredes que ajudei a erguer. O amanhecer chegou com uma clareza cristalina, como se o universo conspirasse para iluminar cada detalhe do que estava prestes a acontecer. Não havia mais tempestade, nem trovões dramáticos. Apenas o silêncio pesado da decisão irrevogável, o tipo de silêncio que antecede mudanças sísmicas. Cheguei à casa às 8 da manhã. Douglas já teria saído para o trabalho. Ele sempre foi pontual, uma qualidade que herdou de Antônio. O caminhão de mudança estava estacionado 2 casas adiante, discreto, aguardando meu sinal. Dr. Alberto verificava documentos em seu carro, o oficial de justiça ao seu lado, ambos guardiões legais do que estava prestes a se desenrolar. Meus dedos tremeram ao girar a chave na fechadura. Sim, eu ainda tinha a chave. Outra ironia numa história repleta delas. A porta abriu com o mesmo rangido familiar, e o cheiro da casa me envolveu como um abraço fantasma. Café recém-passado, o perfume enjoativo de Simone, o aroma de lar que já não era mais meu. Entrei devagar, cada passo uma despedida. A sala de estar estava exatamente como eu deixara há quase 1 mês, exceto que não estava. Havia uma leveza estranha no ar, uma ausência que só quem foi expulso consegue sentir. Os móveis estavam nos mesmos lugares, mas a alma do lar tinha partido junto comigo naquela noite de tempestade. Dr. Alberto entrou atrás de mim, seguido pelo oficial e pela equipe de mudança. Dona Maria Helena, ele disse suavemente, precisamos ser sistemáticos. Vamos começar pela sala? Assenti, incapaz de falar. Apontei para o sofá onde tantas vezes Douglas adormeceu como criança, onde Antônio lia jornal aos domingos. Este, sussurrei, foi presente de casamento da minha tia Eulália. Os homens da mudança se aproximaram. Vi suas mãos levantarem o sofá, carregarem-no em direção à porta. Cada centímetro que ele se afastava parecia arrancar um pedaço de mim, mas eu não recuei. Essa era minha decisão, minha justiça, minha forma de rugir. A mesa de centro também. Minha voz ficou mais firme. Comprei com meu primeiro salário quando trabalhei como costureira. Peça por peça, a sala foi se esvaziando. Os quadros nas paredes, alguns pintados por mim mesma em aulas de arte que frequentei nos anos 80. O aparador onde guardávamos álbuns de fotografia, a estante de livros, cada exemplar carregando dedicatórias, memórias, fragmentos de quem éramos antes de tudo desmoronar. Simone apareceu no topo da escada, ainda de roupão, os olhos arregalados de choque. O que está acontecendo aqui? O oficial de justiça se adiantou, apresentando os documentos. A senhora Maria Helena está exercendo seu direito legal de reaver seus pertences. Temos ordem judicial. Assisti o rosto de Simone perder a cor, depois ganhar tons de vermelho. Pertences, isso é um assalto. Vou chamar a polícia. Fique à vontade, Dr. Alberto respondeu calmamente. A polícia encontrará tudo em perfeita ordem legal. Esta casa foi adquirida primariamente com recursos da Dona Maria Helena, conforme documentação que apresentamos ao juiz. Você não pode fazer isso. Simone desceu as escadas correndo, seu telefone já na mão. Douglas, você precisa vir para casa agora. Sua mãe está roubando tudo. Roubando. A palavra ecoou pela casa vazia. Não era roubo recuperar o que sempre foi seu. Não era crime fazer justiça depois de ser jogada na rua como lixo.
Continue, disse aos homens da mudança, ignorando os gritos de Simone. Subimos para os quartos. O meu antigo quarto, agora transformado em closet de Simone, estava repleto de roupas caras, sapatos, bolsas. Toquei a cama onde tantas noites dormia ao lado de Antônio. Esta cama, minha voz falhou, mas me recompus. Era da minha avó. Foi ela quem nos deu de presente de casamento. Os homens desmontaram a cama com eficiência profissional. Simone chorava agora, ligações frenéticas alternando com gritos. Você vai se arrepender, vou processar, isso é abuso de idoso. A ironia teria sido engraçada se não fosse trágica. Eu, a idosa abandonada na chuva, agora acusada de abuso. O guarda-roupa também, continuei, metódica. E a cômoda, e aquele espelho. Cada peça removida revelava marcas nas paredes, retângulos mais claros onde quadros haviam pendurado por décadas. A casa começava a parecer um esqueleto, ossos expostos, sem a carne das memórias. Na cozinha, meu coração apertou mais forte. Ali, onde preparei milhares de refeições, onde ensinei Douglas a fazer brigadeiro, onde Antônio me beijava o pescoço enquanto eu mexia o feijão. Toquei o fogão, comprado com meu dinheiro quando o antigo quebrou. A geladeira, um presente de Natal que dei para a família 5 anos atrás. A mesa, construída pelo meu pai com suas próprias mãos. Tudo, disse, e minha voz estava firme agora, cristalina na decisão. Exceto a pia. A pia fica. Simone estava ao telefone novamente, sua voz histérica. Não, você não entende. Ela está levando tudo. O sofá, a cama, a mesa. Sim, agora. Você precisa vir. Douglas estava a caminho. Parte de mim, aquela parte maternal que nunca morre completamente, queria terminar antes dele chegar. Poupar-lhe a visão do desmantelamento. Mas a parte mais forte, a parte que tinha sido chamada de peso morto e velha inútil, queria que ele visse. Queria que entendesse o peso das palavras, o custo da crueldade. O processo levou horas. Cada cômodo revelava novas camadas de história para desmontar. As cortinas da sala, bordadas à mão pela minha mãe. O lustre do corredor, herança da família do Antônio, que sempre foi, tecnicamente, meu também. Os tapetes persas, presentes de aniversário que colecionei ao longo de 40 anos. Era meio-dia quando terminamos o andar de cima. A casa ecoava agora, cada som reverberando em espaços vazios. Simone tinha se trancado no banheiro, seus soluços audíveis através da porta. O porão também tem coisas minhas, indiquei. Ferramentas que eram do meu pai. Caixas de decoração de Natal, o banco de madeira onde Douglas costumava sentar para calçar os sapatos. Dr. Alberto me olhou com algo que parecia admiração e preocupação. Dona Maria Helena, talvez devêssemos parar, deixar algo. Não, cortei. Ou é tudo ou não é nada. Eles me tiraram tudo. Agora entendem como é. O oficial de justiça consultou sua lista, verificou documentos. Tudo estava em ordem. Legal. Justo. Frio como a chuva que me encharcou naquela noite. Foi quando ouvi o carro. Douglas chegando em velocidade, pneus cantando ao frear. A porta do carro batendo, passos correndo. Ele irrompeu pela porta da frente e congelou. O choque em seu rosto teria sido satisfatório se não doesse tanto. Vi seus olhos percorrerem a sala vazia, as marcas nas paredes, o eco que suas pisadas produziam agora. Mãe! Sua voz era pequena, quase infantil. O que você fez? Enfrentei meu filho, esse estranho que um dia amamentei. Recuperei o que é meu, Douglas. Cada peça, cada móvel, cada objeto que comprei com meu dinheiro ao longo de 40 anos. Seu dinheiro? Ele riu, um som agudo, histérico. Isso é a casa do papai, a herança do papai. Retirei o envelope do bolso, a carta do meu pai, as escrituras, todos os documentos que provavam a verdade. Estendi para ele e Douglas pegou com mãos trêmulas. Assisti ele ler. Vi o momento exato em que a compreensão chegou. Seus olhos se arregalaram, sua boca abriu em um ó silencioso.
Era como ver um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Não, ele sussurrou. Não, isso não pode. Papai construiu essa casa. Seu pai construiu com amor e trabalho, respondi. Mas o dinheiro que comprou o terreno, que pagou os materiais, veio da minha herança. Herança que meu pai guardou e investiu em meu nome. Essa casa sempre foi minha, Douglas. E você me expulsou dela. Ele cambaleou, apoiando-se na parede. A parede vazia, sem quadros, sem memórias. Eu não sabia. Se eu soubesse... Saberia o quê? Minha voz saiu mais dura que pretendia. Teria me tratado com respeito. Só valho algo se tiver dinheiro? É isso que você está dizendo? Não, Mãe, eu estava com raiva. Simone disse que... Simone disse, repeti. E você ouviu uma mulher que conhece há 3 anos, ao invés da mãe que te criou. Ouviu promessas de apartamentos novos e me jogou na chuva. Douglas deslizou pela parede até ficar sentado no chão, a carta ainda em suas mãos. E foi então que começou a chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços que sacudiam todo o corpo, o tipo de choro que vem quando você percebe que perdeu tudo. Mãe, ele engasgou. Mãe, me perdoa. Por favor, eu estava errado. Eu estava tão errado. Olhei para meu filho chorando no chão da casa vazia e senti... nada. Ou talvez sentisse demais, camadas de emoção tão densas que se anulavam. Amor, raiva, pena, satisfação, tudo misturado num coquetel amargo. Tem mais uma coisa, disse, retirando um segundo envelope do bolso. A carta que escrevi na noite anterior, cada palavra pesada, escolhida, necessária. Coloquei-a no chão ao lado dele. Leia quando estiver sozinho. Virei-me para sair. Os homens da mudança já tinham carregado tudo. O caminhão estava cheio com os fragmentos físicos de uma vida inteira. Mãe! Douglas se levantou cambaleante. Para onde você vai? Como vou falar com você? Parei na porta sem me virar completamente. Dr. Alberto tem meus contatos. Qualquer comunicação pode ser feita através dele. Mas, mãe, você vai voltar? Vamos conversar? Voltar? A palavra era absurda. Voltar para onde, Douglas? Para a casa que você disse que não era minha? Para os braços que me empurraram para a tempestade? Finalmente me virei, encarei-o. Você destruiu isso. Não eu. Simone apareceu no topo da escada, seu rosto manchado de rímel. Você não pode fazer isso. Vamos recuperar tudo. Vamos processar. Podem tentar, Dr. Alberto interveio. Mas garanto que só vão gastar dinheiro que não têm com advogados que não podem vencer este caso. Saí da casa sem olhar para trás. Cada passo era uma libertação e uma morte pequena. Ouvi Douglas me chamando, sua voz quebrada, desesperada. Mãe, mãe! Mas continuei andando. O caminhão partiu primeiro, levando os despojos de uma vida que construí. Dr. Alberto dirigiria meu carro. Eu estava tremendo demais. Carmen esperava em seu próprio carro para me seguir até onde quer que fôssemos. Antes de entrar no veículo, olhei uma última vez para a casa. Douglas estava na janela da sala, agora vazia, suas mãos pressionadas contra o vidro. Parecia um fantasma, preso numa casa que já não tinha alma. Dentro da casa, no chão da sala onde um dia brincamos de esconde-esconde, onde demos os primeiros passos juntos como família, estava a carta. Douglas a abriria eventualmente. Leria minhas palavras. Filho, quando você ler isto, já terá percebido o custo da crueldade. Esta casa está vazia agora, como você me deixou vazia naquela noite de tempestade. Cada móvel que levei, cada objeto que removi, é uma memória que você descartou quando me chamou de peso morto. Não fiz isso por vingança, embora admito que há satisfação na justiça. Fiz porque precisava que você entendesse que ações têm consequências, que as pessoas que amamos não são descartáveis, que respeito não é opcional, é fundamental. Você ainda pode vender esta casa se conseguir.
mas será uma casa vazia, sem história, sem alma, exatamente como você me fez sentir. Talvez um dia possamos conversar novamente. Talvez possamos reconstruir algo do que foi destruído. Mas não hoje. Hoje, preciso aprender a viver sem ser mãe de alguém que me vê como estorvo. Cuide-se, Douglas. E da próxima vez que olhar para uma pessoa mais velha, lembre-se: todos nós chegamos lá eventualmente. A velhice não é um defeito a ser corrigido, mas uma vitória a ser celebrada. Eu te amei com tudo o que tinha. Espero que um dia você entenda o peso desse amor e o peso de tê-lo jogado fora. Sua mãe, Maria Helena. O carro começou a se mover. Não olhei mais para trás. O capítulo estava fechado, a página virada. Douglas tinha pedido que eu saísse. Eu havia saído, mas não sozinha. Levei comigo tudo que construí, tudo que era meu, tudo que tinha valor. Deixei apenas o vazio. E às vezes, o vazio é a lição mais eloquente de todas. Eu não vi o desmoronamento de Douglas com meus próprios olhos. Não estava lá para testemunhar as lágrimas, o desespero, a casa vazia ecoando seus arrependimentos. Mas Carmen foi. Minha fiel amiga, minha guardiã involuntária, tornou-se meus olhos naquele mundo que deixei para trás. Ela me contou tudo 3 semanas depois daquele dia. O dia em que esvaziei a casa, em que recuperei minha dignidade, peça por peça. Estávamos sentadas na varanda da minha chácara nova. O sol da tarde dourado sobre os campos que agora eram meus, verdadeiramente meus, sem sombras do passado obscurecendo a luz. Maria Helena, Carmen começou, sua voz hesitante. Preciso te contar sobre Douglas. Meu coração apertou, aquele instinto maternal que nunca morre completamente, não importa quantas vezes seja traído. Ele está bem? As palavras saíram antes que pudesse reprimi-las, e odiei a preocupação que carregavam. Fisicamente, sim. Carmen pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Emocionalmente, ele está destruído. Parte de mim, aquela parte vingativa que descobri ter, aquela parte que se satisfez ao ver a casa vazia, sentiu uma pontada de satisfação. Mas era apenas uma pontada, rapidamente submergida por algo mais complexo. Não era exatamente pena. Era reconhecimento de que a dor estava cumprindo seu papel pedagógico. Carmen me contou sobre as primeiras semanas, como Douglas passou dias sem conseguir trabalhar, vagando pela casa vazia como um fantasma em seu próprio mausoléu. Como ele dormia no chão, o colchão que restara após levarmos a cama da minha avó. Como seus colegas notaram a mudança, o homem antes tão meticuloso agora cometendo erros básicos, aparecendo com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Escutei em silêncio, minha limonada esquecida na mesa ao lado. Não senti prazer naquele relato. Não havia vitória no sofrimento dele, apenas a sensação inevitável de consequências naturais se desdobrando. E tem mais, Carmen continuou, seus olhos encontrando os meus. Simone o deixou. Aquilo me pegou de surpresa. Esperava muitas coisas, mas não isso. Deixou um bilhete, Carmen explicou, confessando um caso de 6 meses com um colega de trabalho do Douglas, Rodrigo, o nome dele. Disse que só queria a casa vendida para começar uma nova vida com o amante. O ar saiu dos meus pulmões. Douglas não havia apenas me traído por ganância ou egoísmo. Havia sido manipulado, usado como peão em um jogo que nem sabia estar jogando. A ironia era tão cruel que quase doía. Ele foi enganado, murmurei, processando. Sim, Carmen confirmou, mas isso não apaga o que ele fez. Ser manipulado não o absolve de ter escolhido acreditar nela em vez de você, de ter escolhido te expulsar na tempestade. Ela estava certa, claro. A manipulação de Simone não mudava o fato de que Douglas havia erguido a mão contra mim, havia me chamado de peso morto, havia trancado a porta enquanto eu implorava na chuva. A dor pode ter razões, mas ainda é dor. A traição pode ter camadas, mas ainda é traição. Ele quer falar com você, Carmen disse depois de um momento. Está desesperado para pedir perdão, para explicar sobre Simone.
Meu coração se dividiu novamente. Aquela divisão familiar entre a mãe que quer consolar e a mulher que precisa se proteger. E você disse a ele? Disse que não, que você precisa de paz, que ele precisa viver com as consequências. Carmen segurou minha mão. Fiz certo? Respirei fundo, sentindo o ar limpo da chácara encher meus pulmões. Fez certo, confirmei, e minha voz estava firme. Não estou pronta. Talvez nunca esteja. E tudo bem. Nos dias que seguiram aquela conversa, pensei muito sobre Douglas, sobre o menino que foi, o homem que se tornou, e o estranho que vivia em algum lugar entre os dois. Pensei sobre perdão, não o tipo superficial que apaga tudo e finge que a dor nunca existiu, mas o tipo profundo que libera o peso do ressentimento sem necessariamente restaurar o que foi quebrado. Carmen me contou que Douglas eventualmente vendeu a casa. Por menos do que valia, uma casa vazia, sem história visível, sem alma aparente, não comanda o preço de um lar completo. Mudou-se para um apartamento pequeno em outra parte da cidade, longe das memórias, longe de mim. Saber disso trouxe um fechamento estranho. Ele estava seguindo em frente também, carregando suas próprias cicatrizes, aprendendo suas próprias lições. Não era minha responsabilidade curá-lo, assim como não era mais minha responsabilidade sacrificar minha paz pela tranquilidade dele. As semanas se transformaram em meses. A chácara tornou-se não apenas meu refúgio, mas meu renascimento. Plantei um jardim, tomates, alface, ervas aromáticas, coisas que crescem, que se renovam, que provam que mesmo após o inverno mais cruel, a primavera ainda chega. Reorganizei os móveis que recuperei, dando-lhes novos contextos, novos significados. O sofá onde Douglas adormeceu como criança agora era onde eu lia livros que nunca tive tempo de ler. A mesa onde fizemos tantas refeições em família agora era onde eu tomava café da manhã sozinha, em paz, sem tensão envenenando cada garfada. Conheci os vizinhos. Seu Mário, que cultivava as melhores laranjas da região, e Dona Lúcia, que me ensinou receitas que nunca tentara antes. Fiz amizades novas, sem o peso do passado, sem a sombra da rejeição. Eram amizades baseadas em quem eu era agora, não em quem eu fora para outras pessoas. À noite, sentava-me na varanda e observava as estrelas. Tantas estrelas que nunca via na cidade, obscurecidas pelas luzes e pela poluição e pela agitação constante. Aqui, o céu era um mapa infinito de possibilidades, cada ponto de luz uma lembrança de que, mesmo na escuridão mais profunda, há beleza, há orientação, há esperança. Pensei sobre Antônio às vezes. Meu marido que guardou o segredo do dinheiro para preservar seu próprio orgulho, que trabalhou dobrado para pagar um empréstimo que nunca existiu. Será que ele sabia, lá no fundo, a verdade? Será que importava? Construímos uma vida juntos, criamos um filho juntos, amamos juntos. O dinheiro era apenas o alicerce, o resto foi construído com mãos e corações. E agora, aqui estava eu, usando aquele mesmo alicerce para reconstruir. Não uma réplica do que perdi, mas algo inteiramente novo. Uma vida que era minha em cada aspecto, financeira, emocional, espiritualmente minha. A dor de Douglas ainda existia em algum lugar distante, como notícias de uma guerra em outro país. Real, mas não mais imediata, não mais definidora. Eu podia sentir compaixão por seu sofrimento sem absorvê-lo. Podia reconhecer sua dor sem torná-la minha responsabilidade consertar. Carmen me visitava frequentemente, trazendo fofocas da cidade, notícias do mundo que deixei. Às vezes, mencionava Douglas, sempre com cautela, sempre observando minha reação. Ele estava trabalhando novamente, funcionando minimamente, sobrevivendo. Não prosperando, talvez, mas persistindo. Você acha que um dia vai querer vê-lo? Carmen perguntou numa tarde particularmente tranquila, meses após tudo acontecer. Considerei a pergunta honestamente. Não sei, respondi. Talvez, quando eu for forte o suficiente para que a visão dele não abra feridas que ainda estão cicatrizando.
Quando ele for sábio o suficiente para entender que perdão não significa reconciliação automática. Quando ambos pudermos estar no mesmo espaço sem que um precise diminuir para o outro crescer. E se esse dia nunca chegar? Então nunca chega, disse simplesmente. E eu vou estar bem, ele vai ter que estar bem também. Porque era isso que eu havia aprendido naqueles meses de solidão escolhida, de reconstrução deliberada, de paz conquistada metro a metro. Eu não era responsável pela felicidade de Douglas. Não era meu trabalho sacrificar minha serenidade para aliviar sua culpa. Ser mãe não significava ser mártir eterna, absorvendo toda a dor para que ele pudesse seguir ileso. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que dizer não quando cada fibra do seu ser maternal quer dizer sim é, às vezes, o ato mais corajoso possível. Aprendi que velhas não são inúteis. São bibliotecas vivas, repositórios de sabedoria ganha através de cada cicatriz, cada lágrima, cada vez que o mundo disse, você não vale nada, e nós respondemos levantando e provando o contrário. Aprendi que recomeços não têm limite de idade, que aos 62, 72, 82 anos ainda é possível plantar novos jardins, fazer novos amigos, descobrir novas versões de si mesmo que estavam esperando pacientemente para emergir. Uma tarde, 6 meses após me mudar para a chácara, recebi uma carta. Reconheci a caligrafia imediatamente. Douglas. Minha primeira reação foi medo, aquele aperto no peito que acompanha memórias de dor. Mas respirei fundo, me centrei no momento presente, os pássaros cantando, o sol quente na pele, a terra sólida sob meus pés. Abri a carta com mãos que tremiam apenas levemente. Mãe, não espero resposta, não espero perdão, só preciso que saiba que entendo agora. Entendo o peso do que fiz, a profundidade da minha traição, a imensidão da sua dor. Simone me enganou, mas isso não é desculpa. Eu escolhi acreditar nela em vez de você. Escolhi meu conforto em vez da sua dignidade. Escolhi ser cruel quando deveria ter sido grato. Estou vivendo com essas escolhas todos os dias, e é minha cruz carregar, não sua. Você está livre, mãe. Livre de mim, das minhas expectativas, da minha ingratidão. E espero, de alguma forma, que essa liberdade traga paz. Espero que você seja feliz de maneiras que nunca permiti quando estava por perto. Seu filho, sempre, mesmo quando não mereço ser. Douglas. As lágrimas vieram, mas eram diferentes das lágrimas daquela noite na tempestade. Não eram lágrimas de abandono ou humilhação. Eram lágrimas de liberação, de reconhecimento de que ambos estávamos finalmente vendo a verdade clara e nua. Não respondi à carta. Não ainda. Talvez nunca. Mas guardei-a numa gaveta, junto com os documentos que revelaram minha verdadeira força, junto com a carta do meu pai, que esperou décadas para ser descoberta. Porque histórias não precisam de finais perfeitamente amarrados para serem completas. Às vezes, a completude está na aceitação da ambiguidade, no reconhecimento de que algumas perguntas não têm respostas, algumas feridas deixam cicatrizes, e algumas relações transformam-se em algo que não tem nome nem categoria. Hoje, acordo com o sol. Tomo café na varanda, observando o mundo despertar ao meu redor. Cuido do meu jardim, converso com meus vizinhos, leio livros que sempre quis ler. À noite, durmo profundamente, sem sobressaltos, sem medo de ser descartada novamente. Sou Maria Helena. Tenho 62 anos. Sobrevivi à tempestade que meu próprio filho conjurou. Recuperei não apenas meus bens, mas minha dignidade, meu valor, minha capacidade de viver para mim mesma. E se isso parece egoísta para alguns, então que seja. Porque aprendi que às vezes, especialmente depois de uma vida inteira colocando outros em primeiro lugar, o maior ato de coragem é finalmente colocar-se primeiro. Não sei se um dia Douglas e eu reconstruiremos algo novo dos escombros do que foi destruído.
Não sei se o perdão completo virá, se a reconciliação é possível, se podemos olhar um para o outro sem o peso esmagador do passado entre nós. Mas sei isto: estou em paz, estou completa, estou livre, e por enquanto, por hoje, por este momento sob o céu infinito da minha chácara, cercada pela vida que escolhi construir nos escombros da que me foi tirada, isso é suficiente. Isso é mais que suficiente. Isso é tudo. Se essa história mexeu com você, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.